Perto do Coração Selvagem, por Clarice Lispector. Sinopse: a vida de Joana é contada desde a infância até a idade adulta através de uma fusão temporal entre o presente e o passado. A infância junto ao pai, a mudança para a casa da tia, a ida para o internato, a descoberta da puberdade, o professor ensinando-lhe a viver, o casamento com Otávio. Todos estes fatos passam pela narrativa, mas o que fica em primeiro plano é a geografia interior de Joana. Ela parece estar sempre em busca de uma revelação. Inquieta, analisa instante por instante. Entrega-se àquilo que não compreende, sem receio de romper com tudo o que aprendeu e inaugurar-se numa nova vida. Ela se faz muitas perguntas, mas nunca encontra a resposta. Prefácio. Este é o primeiro romance de Clarice Lispector, e talvez o que se tenha tornado mais famoso. Publicou em 1944 pela editora Noite, quando não tinha mais que 17 anos. Álvaro Lins, então o melhor crítico literário do país, manifestou-se imediatamente, não se furtando a escrever. Nosso primeiro romance dentro do espírito e da técnica de Joyce e Virginia Woolf. Autores que, de resto, Clarice ainda não lera, e, segundo ela própria, declarou depois, jamais viria a ler. Pode-se dizer que, desde perto do Coração Selvagem até um sopro de vida, os contos e os romances de Clarice são momentos privilegiados, que se cristalizam através das palavras em obras, de uma inspiração ininterrupta. Sobretudo porque, para ela, esta palavra não tinha nada a ver com o sentido meio esotérico de estado de alma, abstrato em que a pessoa se deixa mergulhar e não é conscientemente responsável pelo que faz. Para Clarice, inspiração era o conjunto inextrincável de situações existenciais e sociais em que ela se movia, ora com amor, ora com ódio, ora com esperança, ora em desconsolo, e de onde, em permanentemente confronto consigo mesma, arrancava suas palavras, inventava suas ficções. Inspiração, portanto, não lhe aparecia como a fonte onde o poeta, ao beber, se aliena de si mesmo e do mundo. Inspiração era-lhe ao contrário, o chão seco em que lavrava, à custa de muito suor, os seus textos. Sua técnica, embora, ou por isso mesmo, toda intuitiva, já neste primeiro romance é de um rigor implacável. Nada é contado, no sentido tradicional do termo, mas escrito. As situações e os personagens surgem através de metáforas, que se articulam ficcionalmente através do chamado fluxo da consciência. O enredo, a história provável, constrói-a quem lê, ou seja, a elaboração do romance escapa do texto concreto para desafiar a imaginação do leitor, que se torna coautor. Assim, se põe em crise a representação do mundo com seus códigos unívocos. Desmistifica-se a relação do homem com este mundo através destes códigos. Desmonta-se a das pessoas entre si. Repele todos os cânones da linguagem que abala as estruturas em que tais comportamentos se ossificam. Dilacera-se, talvez, o leitor, mas ao preço de abandonar a contemplação medíocre do espetáculo da vida apenas possível e transformar-se, coração selvagem tomado de alegria, num arquiteto do impossível. Ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. James Joyce. Primeira parte. O pai. A máquina do papai batia tac-tac, tac-tac-tac. O relógio acordou em Tin Lane, sem poeira. O silêncio arrastou-se. Zzz. O guarda-roupa dizia: o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio, havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta.
Os 3 sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore, que se esfregavam umas nas outras, radiantes. Encostando a testa na vidraça brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer. E podia sentir como se estivesse bem próxima de seu nariz, a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou, nada veio. Branco. Mas de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados. A claridade, as coisas revivendo cheias de pressa como uma chaleira a ferver. Só faltava o tinglém do relógio que enfeitava tanto. Fechou os olhos, fingiu escutá-lo e, ao som da música inexistente e ritmada, ergueu-se na ponta dos pés. Deu 3 passos de dança bem leves, alados. Então, subitamente, olhou com desgosto para tudo, como se tivesse comido demais daquela mistura. Oi, oi, oi. Gemeu baixinho, cansada, e depois pensou: o que vai acontecer agora? Agora. Agora? E sempre no pingo de tempo que vinha, nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer. Compreende? Afastou o pensamento difícil, distraindo-se com o movimento do pé descalço no assoalho de madeira poeirento. Esfregou o pé, espiando travesso para o pai, aguardando seu olhar impaciente e nervoso. Nada veio, porém. Nada. Difícil aspirar as pessoas como o aspirador de pó. Papai, inventei uma poesia. Como é o nome? Eu e o Sol. Sem esperar muito, recitou: as galinhas que estão no quintal já comeram 2 minhocas, mas eu não vi. Sim? Que é que você e o sol têm a ver com a poesia? Ela olhou um segundo. Ele não compreendera. O sol está em cima das minhocas, papai. E eu fiz a poesia e não vi as minhocas. Pausa. Posso inventar outra agora mesmo. O sol vem brincar comigo. Outra maior. Vi numa nuvem pequena, coitada da minhoca, acho que ela não viu. Lindas, pequena, lindas. Como é que se faz uma poesia tão bonita? Não é difícil, é só ir dizendo. Já vestira a boneca, já a despira. Imaginara indo a uma festa onde brilhava entre todas as outras filhas. Um carro azul atravessava o corpo de Ariete. Matava. Depois vinha a fada e a filha vivia de novo. A filha, a fada, o carro azul? Não eram senão Joana. Do contrário, seria pau a brincadeira. Sempre arranjava um jeito de se colocar no papel principal, exatamente quando os acontecimentos iluminavam uma ou outra figura. Trabalhava séria, calada, os braços ao longo do corpo. Não precisava aproximar-se de Ariete para brincar com ela. De longe mesmo, possuía as coisas. Divertiu-se com os papelões. Olhava-os um instante e cada papelão era um aluno. Joana era professora. Um deles bom e outro mau. Sim, sim. E daí? E agora? 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 E sempre nada vinha, se ela... Pronto. Inventou um homenzinho do tamanho do fura-bolos, de calça comprida e laço de gravata. Ela usava-o no bolso da farda de colégio. O homenzinho era uma pérola de bom, uma pérola de gravata. Tinha a voz grossa e dizia de dentro do bolso: Majestade Joana, podeis me escutardes um minuto? Só um minuto podereis interromperdes vossa sem preocupação? E declarava depois: sou vosso servo, princesa. É só mandar que eu faço. Papai, que é que eu faço? Vai estudar. Já estudei. Vá brincar. Já brinquei.
Então não amole. Deu um corropio e parou, espiando sem curiosidade as paredes e o teto, que rodavam e se desmanchavam. Andou na ponta dos pés, só pisando as tábuas escuras. Fechou os olhos e caminhou, as mãos estendidas até encontrar um móvel. Entre ela e os objetos havia alguma coisa, mas quando agarrava essa coisa na mão, como a uma mosca, e depois espiava, mesmo tomando cuidado para que nada escapasse, só encontrava a própria mão, rósea e desapontada. Sim, eu sei o ar, mas não adiantava, não explicava. Esse era um de seus segredos. Nunca se permitira contar, mesmo a papai, que não conseguia pegar a coisa. Tudo o que mais valia exatamente, ela não podia contar. Só falava tolices com as pessoas. Quando dizia a Ruth, por exemplo, alguns segredos, ficava depois com raiva de Ruth. O melhor era mesmo calar. Outra coisa, se tinha alguma dor e se enquanto doía, ela olhava os ponteiros do relógio. Via então que os minutos contados no relógio iam passando e a dor continuava doendo. Ou se não, mesmo quando não lhe doía nada, se ficava defronte do relógio espiando, o que ela não estava sentindo também era maior que os minutos contados no relógio. Agora, quando acontecia uma alegria ou uma raiva, corria para o relógio e observava os segundos em vão. Foi à janela, riscou uma cruz no parapeito e cuspiu fora em linha reta. Se cuspisse mais uma vez, agora só poderia à noite. O desastre não aconteceria e Deus seria tão amigo dela, mas tão amigo que... Que o quê? Papai, que é que eu faço? Eu já lhe disse, vá brincar e me deixe. Mas eu já brinquei, juro. Papai riu. Mas brincar não termina. Termina sim. Invente outro brinquedo. Não quero brincar nem estudar. Quer fazer o que então? Joana meditou. Nada do que sei. Quer voar? Pergunta papai distraído. Não, responde Joana. Pausa. Que é que eu faço? Papai troveja dessa vez. Bata com a cabeça na parede. Ela se afasta, fazendo uma trancinha nos cabelos escorridos. Nunca, nunca, nunca. Sim, sim, canta baixinho. Aprendeu a trançar um dia desses. Vai para a mesinha dos livros. Brinca com eles, olhando-os à distância. Dona de casa, marido, filhos. Verde é homem, branco é mulher. Encarnado pode ser filho ou filha. Nunca. É homem ou mulher? Por que nunca não é filho nem filha? E sim, tinha muitas coisas inteiramente impossíveis. Podia-se ficar tardes inteiras pensando. Por exemplo, quem disse pela primeira vez assim, nunca? Papai termina o trabalho e vai encontrá-la sentada chorando. Mas que é isso, menininha? Pega-a nos braços, olha sem susto o rostinho ardente e triste. O que é isso? Não tenho nada o que fazer. Nunca, nunca. Sim, sim. Tudo era como o barulho do bonde antes de adormecer. Até que se sente um pouco de medo e se dorme. A boca da máquina fechara como uma boca de velha, mas vinha aquilo apertando seu coração como o barulho do bonde. Só que ela não ia adormecer. Era o abraço do pai. O pai medita um instante, mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros. Ajuda-se. Anda tão solta a criança, tão magrinha e precoce. Respira apressado, balança a cabeça. Um ovinho, um ovinho. É isso, um ovinho vivo. O que vai acontecer com Joana?